E se o caminho para o conhecimento mais profundo não for sobre entender tudo, mas sim sobre confiar? Nessa análise, a gente vai mergulhar nessa ideia, olhando para uma das conversas mais famosas da história. Olha, a gente vive na era da informação, né? A gente se orgulha de ser inteligente. Com todo o conhecimento do mundo na palma da mão, valorizamos os dados, a capacidade de saber, de ter as respostas na ponta da língua. Só que as perguntas mais importantes da vida sobre propósito, sobre significado, sobre esperança, a gente não encontra no Google. E isso nos leva a uma história fascinante sobre um homem que tinha todo o conhecimento do seu mundo, mas que acabou batendo num verdadeiro muro intelectual. Vamos entrar então na primeira parte, uma busca por respostas. E para isso, vamos conhecer nosso personagem principal, um cara chamado Nicodemos. Ele não era só um homem inteligente, ele era tipo o ápice do conhecimento e da autoridade religiosa da sua época. Pensa bem, Nicodemos não era um curioso qualquer. Ele era um fariseu, um mestre da lei. O trabalho dele era analisar, era entender. Ele observou Jesus, avaliou as evidências, os sinais, os ensinamentos e chegou a uma conclusão que, para ele, era 100% lógica. E olha só como ele começa a conversa. Ele chega com uma certeza partindo do que ele já sabe. Rabi, sabemos. Percebe? Ele está no controle, ele está liderando a conversa com o entendimento dele. Mas a resposta que ele vai receber, essa vai virar o mundo dele de cabeça para baixo. E é aqui que a gente entra na segunda parte, quando o conhecimento não é suficiente. Esse é o ponto da virada, o momento em que a maior força de Nicodemos, o seu intelecto, se mostra totalmente inadequada para o que está prestes a acontecer. Jesus não responde diretamente à afirmação dele. Pelo contrário, ele joga na mesa uma ideia que simplesmente não se encaixava em nenhuma caixinha que Nicodemos conhecia: nascer de novo. Isso quebra completamente a lógica dele. E a reação do Nicodemos? Confusão total. Ele só consegue pensar de forma literal, física. Como assim, voltar para a barriga da mãe? O intelecto dele, sua maior ferramenta, simplesmente não consegue processar uma verdade espiritual. Ele bateu no muro. E então, Jesus vai direto ao ponto. Ele olha para o grande mestre, a pessoa mais qualificada de Israel para entender as coisas de Deus, e basicamente diz: você, o grande mestre, não entende isso? O conhecimento dele o trouxe até aqui, mas não era o suficiente para atravessar. Agora, a terceira parte, o poder de ouvir. O que é realmente impressionante nessa história é o que Nicodemos faz a seguir. Porque diante desse limite, o próximo passo dele não é um fracasso. Na verdade, é um grande avanço. Esse foi o ato mais inteligente dele na noite inteira. Ele abriu mão de tentar controlar a conversa com o seu próprio entendimento. Ele se calou e se tornou um ouvinte. Ele parou de tentar decifrar e começou simplesmente a ouvir. E essa atitude do Nicodemos, sabe, ela reflete um princípio fundamental. A teologia não começa com a gente falando sobre Deus. Ela começa com a gente ouvindo o que Deus tem a dizer. Primeiro a gente escuta, só depois a gente fala. Nicodemos viveu isso na pele naquele momento. Então, vamos para a quarta parte, o coração da fé. E o que é que Jesus diz a Nicodemos quando ele finalmente para de falar e começa a escutar? Bem, ele compartilha a mensagem mais central de toda a fé cristã. Uma verdade tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, que não dá para deduzir com a lógica humana. Ela precisa ser revelada e precisa ser recebida. É uma mensagem que fala sobre amor, sobre um presente. O ponto principal do Evangelho, dessa boa notícia, é que ele vira a nossa lógica religiosa de ponta cabeça. A questão não é o que a gente faz para alcançar Deus, mas sim o que Deus já fez para nos alcançar. É uma mudança de foco radical do nosso esforço para a ação de Deus. Essa analogia do corpo ajuda a gente a entender. O Evangelho não é só mais um ensinamento entre tantos. Ele é o coração que bombeia a vida para todo o resto. É a ideia da justificação, ou seja, ser considerado justo por Deus, não por mérito nosso. Sem esse coração, o resto é só um corpo sem vida. E tudo isso nos traz a nossa parte final. Confiança acima do entendimento. É aqui que a gente amarra tudo e chega a uma nova forma de entender o que realmente significa ter fé. Nesse contexto, fé não é só concordar intelectualmente com uma lista de fatos. É algo muito mais profundo. É o ato de confiar, de depender de algo ou alguém. É aquilo que orienta a nossa vida lá no fundo. Essa definição do Lutero é uau, é poderosa.
ela diz que todo mundo tem fé em alguma coisa. A questão nunca é se a gente confia, mas no que ou em quem a gente deposita a nossa confiança final para ter segurança, identidade e sentido na vida. E no nosso mundo hoje, esses deuses podem ser muitas coisas, né? A carreira, o sucesso, o dinheiro, um relacionamento ou até mesmo as nossas próprias conquistas. São as coisas onde a gente busca segurança e valor de verdade. Essa comparação deixa a diferença bem clara. De um lado, tem a abordagem inicial do Nicodemos, baseada no meu conhecimento, minhas ações, meu controle. Do outro, o convite que ele recebeu, confiar na misericórdia de Deus, na ação de Deus, no presente de Deus. No fim das contas, a história de Nicodemos nos ensina exatamente isso. Ele começou a jornada buscando certeza pelo intelecto, mas encontrou a verdade por meio da confiança humilde. Ele parou de tentar entender para começar a confiar. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente. Assim como Nicodemos precisou se calar para poder ouvir, como é que a gente faz isso hoje? Em meio a tanto barulho, a tanta informação, como é que a gente cria espaço para simplesmente ouvir? Amém.